Boa. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter chamado a gente. Chamado a gente. Obrigado por ter chamado a gente. A gente está chamando a gente há séculos, décadas. Aliás, deixa eu registrar uma coisa que ocorre. Nós recebemos uma média de 250 cartas por dia. E o maior número de pedidos sempre se voltou à Legião Urbana. Aqui, eu sei que essa pergunta acho que eu que devia responder, mas eu gostaria que você respondesse. Você atribui isso a quê? Talvez longevidade. A gente está já fazendo um trabalho há 10 anos, né? Eu não sei, eu fiquei surpreso uma vez, eu estava assistindo esse programa, eu fiquei tão feliz, porque de repente você perguntou assim, gente, uma música que marcou. Olha, não é assim, foi assim, acho que 70% das pessoas era uma música da Legião Urbana. Sabe? Teve música de outros grupos e tudo, mas era assim, uma pessoa se lembrava de índios, outra se lembrava de soldados, e depois se perguntava, mas por que Eduardo e Mônica? Ah, porque eu estava namorando na época e tudo, e eu acho isso uma coisa legal. Assim, tem um veterano do Legião no Programa Livre, né? Quantas vezes já veio aqui? É a terceira, né? A terceira. Você sempre me cobrou, né? Pois é, hoje você está pagando. Cadê os caras que não vêm? Vamos lá, quem tem uma pergunta a fazer aqui, garoto, fala. Pro Renato e pro Dado. A primeira pro Renato. Eu queria saber se ele se baseou bastante naquelas danças que ele fazia um tempo atrás, no Jim Morrison. E pro Dado, qual foi o nome da primeira banda que ele tocou e se ele pode dar uma paleta pra mim também. Olha, assim, legal se lembrar do Jim Morrison, porque de repente as pessoas, assim, a gente, como todas as bandas, eu acredito, assim, ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente sempre tenta fazer alguma coisa, por mais original que seja, nunca é tão original, né? Então, ainda mais assim, tratando de rock and roll, que é uma coisa que não nasceu aqui. E, em geral, as pessoas sempre, assim, elas falam de conjuntos dos anos 80, quer dizer, eles acham que as influências da gente, sabe, a gente já foi o Cure brasileiro, o R.E.M. brasileiro, o U2 brasileiro, não sei quem mais brasileiro, Smiths brasileiro, sempre. E, de repente, as pessoas se esquecem que, de repente, eu, pelo menos, eu ouvia Beatles, eu ouvia essas coisas. Essa coisa do Jim Morrison é legal, assim, porque, de repente, mas não é uma questão de influência, é uma coisa natural. Eu sou um pouco desajeitado, assim, então eu me expresso dessa maneira na hora que eu sinto uma determinada coisa. Entende? Então, assim, é legal, a música vai tocando, você vai fazendo assim, né? E aí ficou uma marca registrada. Teve um vídeo que foi o vídeo do Tempo Perdido, que eu fazia uma dança maluca. Aí apareceu, teve uma vez que a gente foi, onde foi? O Caetano, né? Chico e Caetano. É aquele série de programas que eles fizeram, que aí o Caetano parou e fez um comentário sobre isso também. E olha aquela dança, quero fazer assim também. E era assim, tarará. Aí pegou, fez o maior sucesso e foi. Mas assim, Jim Morrison eu considero um roqueiro bem legal, eu gosto muito dele. E ele canta com uma voz, sabe, People are strange. Muito bacana. Muito legal. Boa lembrança. Bom, respondendo a primeira pergunta, o nome da primeira banda era Dado e o Reino Animal. E esse nome quem deu foi o Herbert Viana, dos Paralamas, que ele me deu um strap desse aqui, tá vendo, de guitarra. Falou, tudo bem, ó, vou te dar isso aqui. Isso em Brasília há 15, 20 anos, sei lá. Não, 20 não, 15. Ele chegou e me deu, ó, vou te dar isso aqui, mas o nome da tua banda vai ter que ser Dado e o Reino Animal. E essa banda era eu, o Bonfas na bateria, o Dinho do Capital, que agora tem o Vértigo, que a gente vai lançar na Rocket, depois da Copa, o Louro do Capital e tinha um tecladista. Que era quem? Pedro Thompson, um amigo. Ele virou diplomata, não sei o que ele virou. E a palheta não, A né? palheta é o seguinte, parece que só tem essa aqui, então não sei o que vai acontecer aqui. Quando acabar a gente conversa. Essa é do Quatro Estações, se chama 1965 Duas Tribos. E assim, eu nunca vi ninguém falando sobre essa música, mas basicamente a música é sobre um momento no nosso país que de repente fechou tudo. E assim, eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos eu gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Então, eu posso vir aqui cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Sabe? Isso eu acho uma coisa muito, muito importante, porque a gente se esquece que até pouco tempo atrás, de repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse, seu irmão, sabe, seu namorado, ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa e você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa, e ficou por isso mesmo. E não se fala nisso.
tá uma coisa muito perigosa, eu acho, de tipo assim, não, a gente era feliz naquela época, tipo assim, gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação, sabe, dizendo que o presidente é maravilhoso, quando de repente, muito tempo depois, sabe, a gente descobre que pessoas estavam sendo mortas, sabe, em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é. Então, eu acho isso muito, muito péssimo. E a música é sobre isso. A música fala especificamente de tortura e fala dessa ideia toda do Brasil ser o país do futuro. Aí a música fala de tudo isso e é sobre como que de repente seria legal se a gente encaminhasse o Brasil para ser um lance legal, porque chega de ser o país do futuro, né? A gente tem que ser o país do presente. Vamos lá. Quem perguntas tem a fazer aqui? Fala, garoto, ali. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar que faz 4 anos que eu estou tentando, esperando por vocês, né, para assistir um show de vocês. Eu queria perguntar por que isso, por que 4 anos sem fazer show em São Paulo, e queria perguntar sobre quando é que vai sair o novo clipe do Legião, depois do Perfeição. Eu falo. Bem, o novo clipe, de repente, a gente decidiu a gente mesmo fazer, então talvez seja 29. Até essas coisas de música de trabalho, aí a música de trabalho talvez seja vamos fazer um filme. Mas o Bonfá também está fazendo um clipe e ele de repente assim, dirigindo e montando, né? Aí ele está a fim de fazer talvez uma coisa mais pesada, tipo do Espírito, alguma música assim. E o fato de não tocar é porque a gente, de repente, a gente começou a turnê do 5 e começamos, a gente fez o interior de São Paulo, fez assim alguns lugares aqui por perto e depois a gente fez o Nordeste. E lá no meio do caminho a coisa se perdeu. Aí assim, a gente falou assim, olha, é preferível não tocar do que de repente apresentar um trabalho que não é legal. E quando a gente sente que a gente não tem o que falar, a gente não faz imprensa. Quando a gente sente que a gente não tem o que dizer, a gente não lança disco. Então, e pelo trabalho que a gente tem, a gente prefere que o público tenha contato direto com o disco e com as músicas. Porque se a pessoa ouve uma canção como Perfeição, por exemplo, o Eduardo e Mônica, que é das mais antigas, tudo, vai saber do que a gente está pensando. E, principalmente de uns 2 anos para cá, a imprensa brasileira, principalmente assim, essa parte dos cadernos culturais e tudo, tem ficado muito perniciosa. Então, ao tal de uma coisa, eles chegam para a gente e perguntam como é que é o trabalho. O que a gente acha disso, o que a gente acha daquilo. Eu realmente acho que cada um tem que ter a sua própria opinião. Eu acredito que, de repente, não é porque eu, ou o Dado, ou o Bonfá, ou alguém da banda acha uma determinada coisa, que de repente, o Dado falou que tal filme é legal, então eu vou achar que o filme é legal. Não, a pessoa tem que ir assistir o filme e decidir de cabeça própria, entendeu? E cria-se muita cobrança em cima disso. Durante muito tempo era uma coisa de, profeta, Messias. Esse cara quer mandar, assim, tipo assim, ele quer mandar na juventude. Entendeu? E não é nada disso, eu fico aqui assim, cantando as minhas músicas, né? Eu faço tudo na primeira pessoa e tudo. Eu não quero dizer como as pessoas devam viver ou não. Entende? Aí chega num crescendo, foi indo num crescendo uma coisa tal, e a crítica também entrou numas, que a geração dos anos 30, sabe, não funciona, que estava tudo velho e tudo. Ainda bem que agora apareceu uma opção de bandas novas legais, então de repente eles pararam de encher o saco da gente. Então, sabe, então eles estão falando super bem das bandas novas, Patufu, Raimundos, Racionais, que eu acho mal barato. Então, deixa a Legião Urbana, sabe? Deixa a gente quietinho. Aí quando a gente for fazer show, a gente pretende fazer uma coisa super legal aqui em São Paulo. Vai ser dia 4 e dia 5 de junho. Eu ainda não sei aonde. Bom, vamos lá. Quem tem... Pro Renato, qual a música que fez mais sucesso, na sua opinião, do Legião Urbana? E qual que recebeu mais críticas, assim, pela imprensa? Críticas negativas? Isso, você e fala? a que teve mais sucesso? Bem, as maiores críticas negativas foram pro disco 5. Então, nisso eu incluo músicas que são as minhas músicas favoritas, que é Metal contra as Nuvens, Teatro dos Vampiros e Vento no Litoral. Tá? Os maiores sucessos da gente, eu acho que foram, sem ordem, Será, Eduardo e Mônica, Tempo Perdido, Faroeste Caboclo, Índios... Quase sem querer é mezzo, né? Assim... São muitos, mas mega é Pais e Filhos e Será. Perfeição é sucesso, assim. Ô Marcelo, você acha que um dia a tecnologia vai fazer com que... Você acha que um dia a tecnologia vai fazer com que o baterista saia aí do fundão e venha um pouquinho mais pra frente, assim? Eu acho que não. Você acha que não? A bateria é um instrumento muito barulhento, tem que ficar atrás. Você já se conformou com isso, né? Eu acho que a estrutura do palco assim, é melhor, porque canaliza, né? Porque mais ou menos você é meio um maestro, né?
Aí você tem que ficar numa posição que tá na frente, sei lá, dificulta, acho que não. Não precisa fazer um SOS Nem batera, precisa, não. tá bom assim. SOS bater. Vamos lá, fala, garoto. Alô, Renato, eu gostaria de saber o seguinte: bom aqui. letras de músicas extensas e sem repetição é uma preocupação da banda? E mais uma coisa, eu gostaria de saber se o estilo que vocês estão trabalhando hoje, vocês consideram que é o mesmo estilo de 10 anos atrás? E se não for, o que mudou e por que mudou? Bem, o estilo é... Eu acho que a banda é a mesma. E o estilo é o mesmo. Mas, assim, como nós mudamos como pessoas... Então, por exemplo, assim, eu não sou mais tão agressivo quanto antigamente. Eu já descobri que não adianta ficar batendo com a cabeça na parede, que não vou mudar o mundo, entendeu? Antigamente, eu sinceramente acreditava que eu ia poder mudar o mundo, sabe? Eu me formei em jornalismo, sabe? Eu realmente queria fazer alguma coisa por um determinado caminho. Aí depois eu descobri, olha, por aí não vai dar, Renato. É melhor você fazer outra coisa. Então, hoje em dia, eu acredito mais numa coisa de mudança interior, entendeu? Então, se eu já conseguir resolver, sabe, assim, os problemas que aparecem com a minha família, no dia a dia, na minha vida cotidiana, sabe, as coisas que eu tenho que resolver comigo mesmo, com meu filho, com os meus pais, com os meus amigos, se eu acordo de bom humor, se eu não passar o meu mau humor, sabe, tipo assim, toma essa batata quente, aí já chega no ônibus, já briga com o trocador, entendeu? Toma, entendeu? E é assim que funciona, entendeu? Então, eu acredito nesse tipo de mudança. Uma coisa assim, a nível de pessoas, de uma coisa bem pequena mesmo. Nada de mudar o mundo, de governo, nem nada. Então, isso se reflete um pouco no estilo das letras. No começo era uma coisa muito grandiosa, entendeu? Agora não, a gente tenta fazer uma coisa tipo assim, hoje é um dia perfeito com as crianças. Só. Não tem assim, e os jovens, que eu acredito também, mas de repente é aquilo, eu não posso mais falar pelas outras pessoas, mesmo eu estando falando eu sozinho, sabe? Eu só posso falar assim, olha, hoje eu acordei bem, eu acordei mal, eu não posso assim, o mundo está desse jeito, eu não sei, entendeu? Eu posso achar que o mundo está desse jeito, mas não está, eu que estou me sentindo desse jeito. Aí é isso, e a outra coisa que você perguntou? Das letras. As letras vêm desse jeito mesmo, sabe? Não é de propósito nem nada. É, porque o Dado e o Bonfá, eles fazem as músicas, eu ajudo nas músicas também, aí depois a gente deixa a música pronta, aí eu vou escrevendo. É que eu não gosto de ficar repetindo, entendeu? Algumas repetem, mas nem sempre. Quanto ao Capaz de Filhos. Mas a gente não ensaiou. Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? Porque todo mundo pede música da Legião e fica um auê, entendeu? Essa música é muito, muito séria. Tipo, me desgasta pra caralho quando a gente toca, entendeu? E as pessoas não percebem. É tipo assim, ela se jogou... É sobre uma menina que tem problema com os pais. Ela se jogou da janela do 5º andar e não existe amanhã, sabe? E de repente, assim, eu acho bacana, a gente vai tocar uma música bonita, mas existe um clima em torno de algumas músicas da gente que me assusta, porque de repente fica assim, quer dizer, cada pessoa interpreta a sua maneira. Mas isso é uma música seríssima, que nem Índios. De repente, Índios. E de repente, assim, eu não aguentaria ouvir 2 vezes seguidas. E de repente fica uma coisa assim, eu gostaria então que vocês prestassem atenção na letra e vissem que não é uma coisa assim, talvez, sabe, é assim, é uma coisa forte, tá? Porque assim, eu tenho que falar uma coisa também, agora eu tô legal e tudo, mas eu tive muito mal na minha vida, eu tive muito, muito mal. Quando eu era mais jovem, eu ficava confuso, tava, sabe, perdido da cabeça mesmo. E agora eu encontrei meu caminho. Eu gostaria de ter a idade de vocês e de repente tá legal. Mas não, eu quase que joguei fora metade da minha vida com sucesso, com tudo, entendeu? Foi tudo embora, sabe? Por causa de drogas, por causa de, sabe, maus. E de repente, às vezes, assim, essas músicas refletem um momento na minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o que, sabe? E a gente vai tocar Pais e Filhos e tudo. Mas eu gostaria, já que aqui o artista tem o espaço livre para falar, eu gostaria de lembrar a todos vocês, sabe, que estão aqui numa boa, que de repente, sabe, é importante o público respeitar o artista também nesse sentido. Se vocês já pararam para perceber que talvez o Kurt Cobain ou aquelas outras pessoas que foram embora cedo demais, às vezes é por causa de pressão, de ter que, sabe, de repente, suprir uma necessidade, às vezes, de repente, tipo assim, sabe, você escreveu uma super redação belíssima sobre uma coisa que realmente é uma coisa que te toca profundamente, foi uma coisa que você não quis mostrar para ninguém, mas você leu a redação e, de repente, agora você virou a estrela. Todo mundo quer ler a sua redação sobre aquela coisa mais íntima e tudo. Chega um momento que você vai falar assim, não, isso aqui é meu.
sabe? Gente, vamos com calma, sabe? Já foi publicado no livro e tudo, mas agora vamos com calma. Eu não tenho que em toda festa de aniversário, mãe, eu não vou ler a minha redação. Sabe? E acontece isso. Então, às vezes, com as músicas, a gente fala isso. Entende? Da gente querer falar coisas novas e ir adiante. E, assim, pais e filhos. Satisfeitos? Obrigado, Legião Urbana. Olha aqui. Obrigado. Isso aqui, Descobrimento do Brasil. Nesse encarte que vem uma série de postais com fotos bacanas, com músicas legais, com coisas interessantes, com reflexões, com novas posturas. Legião Urbana. Obrigado, então. Tchau, valeu! Tchau, vocês são joia. Existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão?